De volta ao Conexão Potiguar. E no programa de hoje nós estamos conversando com o presidente do Sindipetro, Márcio Dias. Antes de continuar a nossa entrevista, eu queria dar um registro aqui acerca da queda no fundo de participação dos municípios do Rio Grande do Norte. O setembro é considerado um dos meses ruins, dos piores pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o Fundo de Participação dos Municípios, o chamado FPM, que é a principal fonte de recursos de boa parte das cidades do Rio Grande do Norte, terá este mês de setembro, uma queda de 26% em relação ao mês de agosto. O previsto era 15%. O resultado disso é que pelo menos 38 prefeituras do Rio Grande do Norte, segundo o levantamento feito pela FEMURNE, amanheceram hoje com saldo zero nas contas do FPM após a dedução de contribuição do INSS. E o que é mais preocupante, no próximo dia 20, muitos dos municípios que tiveram as contas zeradas, hoje haverão de ter um novo saldo zero. Detalhe, no dia 20, as prefeituras são obrigadas, por força de lei, a fazer o repasse do 12º para a manutenção das câmaras municipais. Então, no Rio Grande do Norte são 38 municípios. No portal potiguarnoticias.com.br você pode conferir quais são esses municípios, entre os quais eu posso lhe dizer que está Brejinho, Parnamirim, Extremóis. E continuamos no programa de hoje conversando com o presidente do Sindipetro, Márcio Dias. Márcio, a terceirização na Petrobras chega a 300 mil. E há, por parte do sindicato, uma luta no sentido de diminuir ou pelo menos inibir novas contratações terceirizadas. E se há, a Petrobras dá ouvidos a isso? Olha, Pinto Júnior, a terceirização, ela pode ser exercida em algumas atividades, né? Ela tem o seu aspecto legal. A atividade de asseio e conservação, atividades mesmo que não são atividades fim, que nós chamamos do processo ao qual aquela empresa se destina. No caso da Petrobras, produção de petróleo e gás, etc. Então tem esse aspecto. Hoje no Brasil nós temos cerca de 300 mil trabalhadores terceirizados. Aqui no Rio Grande do Norte nós estamos situando aí na faixa entre 10 e 15 mil, né? Existem atividades temporárias e etc e tal. Nós temos, e inclusive o Tribunal de Contas constatou isso, em 2010 elaborou um relatório muito bem trabalhado, muito bem feito, dando conta de que existem 170 mil postos de trabalho na Petrobras que estão terceirizados, que deveriam ser preenchidos através de concurso público. Ou seja, a Petrobras tem hoje aí cerca de 78 mil trabalhadores próprios, mas tem aí 170 mil postos de trabalho que deveriam ter sido feitos através de concurso, então, trabalhadores concursados. Nós temos questionado no Ministério Público, no Judiciário, enfim, na discussão com a própria empresa, no acordo coletivo, procurando inserir cláusulas para que a Petrobras priorize a questão do preenchimento dessas áreas através de concurso e etc. Tal, mas tem sido muito difícil, né? A Petrobras coloca muita dificuldade, ela realmente prefere terceirizar em vários aspectos. Até porque nós achamos que ela tem a visão de usar a terceirização para algo que é totalmente ilegal, ou seja, que é a questão da redução de custos, utilizar a terceirização para reduzir custos. Esse aspecto é considerado ilegal, mas a Petrobras sempre encontra uma desculpa aqui, outra lá, e eu digo sempre que é muito difícil deter a Petrobras, porque ela é muito poderosa, né? A Petrobras é poderosa no Congresso Nacional, a Petrobras é poderosa, né, no Poder Judiciário, é poderosa porque tem muito capital, e aos sindicatos resta lutar. E isso nós temos procurado fazer. Inclusive com a campanha salarial, vocês estão com a campanha? Exatamente, na campanha salarial, que é um momento propício também para isso, e nós chamamos de campanha reivindicatória, né? E aqui no particular nós temos tanto campanha reivindicatória com a Petrobras, como campanha reivindicatória com empresas privadas. Porque há uma coisa muito grave na indústria do petróleo. A indústria do petróleo não tem um sindicato patronal, porque o grande patrão da indústria do petróleo é a Petrobras. Então, não existindo um sindicato patronal,
nós não temos com quem discutir uma convenção coletiva de trabalho. Nós temos então que discutir empresa por empresa. Nós temos que fazer acordo coletivo, né, numa situação, numa condição muito difícil, uma relação muito desigual, mas o sindicato tem procurado fazer isso e tal. Presidente Márcio, tem uma coisa, o senhor falando aí, eu fiquei imaginando, historicamente uma perda dos salários, vamos dizer assim, nas últimas 2 décadas ganhava X, na última década X, na atual década X. Como é que é isso? Historicamente vem perdendo poder de compra os funcionários, os petroleiros? Eles vêm tendo redução salarial? Olha, veja bem, se nós pegarmos aqui do governo Fernando Collor para cá, nós vamos ter o governo Fernando Collor, mas o governo Fernando Henrique, nós vamos ter perdas aí algo em torno de 80% a 90%. 90%? Perdas salariais. Os planos econômicos do governo Collor, junto com os planos econômicos do governo Fernando Henrique Cardoso, o plano real, né, foi o plano mais destacado, nós acumulamos uma perda muito grande. No governo de Luiz Inácio, do Lula, nós tivemos uma recuperação muito tímida disso, né? Recuperamos algumas questões, havia realmente um passivo enorme, não só do ponto de vista salarial, mas também social, muitos demitidos, tivemos que negociar muitas questões envolvendo plano de previdência, enfim. Mas, do ponto de vista salarial, nós tivemos uma recuperação muito tímida. Hoje, você tem aí os petroleiros da Petrobras, os mais antigos, você vai ver que tem uma remuneração melhor. Mas é uma remuneração, na sua composição, tem uma série do que nós chamamos penduricalhos. Aquelas verbas que, quando a pessoa se aposenta, elas automaticamente desaparecem, né? Eu dar um exemplo que nós temos, por exemplo, uma participação no lucro. Quando você se aposenta, isso deixa de existir. E temos uma série de auxílios. Os petroleiros mais novos, mais recentes, já estão entrando com um salário bastante reduzido. Agora veja bem a contradição. E o setor privado, salvo aquelas profissões especializadas, que são uma minoria, que realmente tem uma remuneração até melhor que os petroleiros da Petrobras, mas são uma minoria. A grande maioria, a grande massa, tem uma remuneração muito ruim, muito baixa. Se você levar em consideração o crescimento dessa indústria do petróleo, ou seja, o preço do petróleo, que é uma commodity, como dizem por aí, cotada a preços internacionais, em dólar e etc. E você vai ver o próprio crescimento da indústria do petróleo, da Petrobras, por exemplo, com o descobrimento do pré-sal. Vamos falar sobre o pré-sal no próximo bloco, o presidente Márcio Dias. Peço licença ao senhor para a gente fazer um rápido intervalo comercial e aos nossos telespectadores. Na sequência a gente volta falando sobre essa questão do pré-sal e outras questões mais que diz respeito à Petrobras e aos servidores da Petrobras. Um minuto só.